Aloha galera, ela no mar na área. O que fazer em Noronha num dia sem ondas? Fica ligado. Hoje eu tô aqui com a Bárbara, ela que é instrutora do Noronha Canoe Clube, né? Ela é marinheira e aí a gente vai falar um pouco sobre a canoa havaiana antes de partir para essa aventura. A canoa havaiana é uma forma milenar, né, de exploração. Ela era usada pelos povos polinésios, né, lá no Triângulo Polinésio, para exploração de novas terras. Então foi através da canoa havaiana em que eles conheceram muitas das ilhas, né? Todas elas, na verdade, desvendaram mais espaços, mais povoados. Então até hoje ela é usada também como um meio de locomoção, mas ganhou muito espaço como um meio de esporte, né? No Brasil já tem crescido muito, a gente tem visto cada vez mais clubes de canoa havaiana, né, por todo o Brasil. E virou uma modalidade esportiva mesmo. Os passeios acontecem normalmente pela manhã, né? A gente tem 3 horários pela manhã. É o amanhecer, para a gente contemplar o sol nascendo. Tem também o horário das 8h30, né? Um dos horários intermediários da manhã. E ainda tem o das 10h30, que normalmente a gente faz um passeio mais curto, por conta do sol, já está mais forte. Então é um passeio mais curto. E o passeio da tarde, que é o pôr do sol, que a gente se encontra aqui por volta das 4h10, mais ou menos. Passeios de 2 horas, a gente sempre parte aqui do porto, vai passar pelas praias aqui dessa proximidade, então Praia da Biboca, Praia do Cachorro, Praia do Meio, faz uma parada para mergulho livre na Conceição e volta para o porto. Mais ou menos seria esse o trajeto dos passeios. E quem que pode praticar? Existe algum pré-requisito? Precisa saber nadar? Não é necessário saber nadar, a gente sempre faz o passeio, todas as pessoas, independente de saber nadar ou não, seguindo as regras e recomendações da Marinha do Brasil. A gente sempre está embarcado com colete salva-vida, então todo mundo está seguro. É um passeio super tranquilo, a gente fala até que é um passeio muito mais do que uma prática de um esporte, né? É um passeio contemplativo, é para ser prazeroso, tranquilo. A gente tem utilizado esse esporte como uma forma de conscientização. Então o nosso principal objetivo é, dentro desse contato com a natureza, criar uma forma de um turismo consciente. Então, dentro dessa prática de esporte, as pessoas terem contato com a natureza e se sentirem parte disso. E talvez pensarem que você precisa cuidar para que isso se mantenha, né? Então, o nosso objetivo aqui é o esporte, ele é um meio, ele não é o fim, né? Existem outros locais, os clubes de esporte, efetivamente, fazem muito trabalho de travessia, né? Usam as canoas para fazer travessias, competições, mas a gente tem como objetivo proporcionar essa experiência mesmo, das pessoas estarem em contato com o mar, estarem em contato com a natureza e entenderem que pode existir uma proximidade delas, uma intimidade, né? E talvez dentro dessa experiência elas se reconectarem com elas e com a natureza também. Show! E é bem interessante porque não é a venda do passeio pelo passeio, né? Eu acho que é o diferencial de vocês é isso, o teu e do Danilo, é de transformar o esporte como uma ferramenta de educação ambiental. Aquela questão dos golfinhos, que tem uma grande proximidade com a gente, e incentivar as pessoas assim, a viverem o momento, mas não tentarem de alguma forma interagir muito próximo, colocar câmera. Eu acho isso muito legal. E o tempo inteiro fazendo aquelas postagens no Instagram, né, mostrando as belezas da ilha, mas sempre tentando sensibilizar as pessoas, isso é muito show. E aí uma pergunta que eu tenho é assim, como que a prática da canoa havaiana de forma geral, ela poderia ajudar as pessoas que surfam de peito, né, num momento que não tem onda, você pegar uma temporada aqui em Noronha que está sem onda? Legal. Eu acho que a remada pode ajudar sim muito no surf, né? Tanto no surf de peito quanto no surf de prancha mesmo, porque ele trabalha totalmente o lance dos membros superiores. Então trabalha muito essa coisa da remada, efetivamente, que vai utilizar muito no surf, no body surf, no surf de prancha também. Então é a hora de baixou o mar, tá flat, é a hora de treinar a remada, ganhar resistência ali, melhorar o condicionamento físico que a remada proporciona para depois quebrar no surf. Sim, show.
é baixona, meu. O negócio parece curva de prisioneiro. Tipo, tu vai indo, vai encher de pedra, vai ficando cada vez menor. Sim. Sim.
aí, galera, foi irado, meu, que experiência sensacional. Recomendo para todo mundo que vem para Noronha, seja a pessoa que gosta ou não de canoa havaiana, nunca fez, tá aprendendo, tem curiosidade em saber mais sobre a modalidade. É algo que eu recomendo demais, porque não é só um passeio, é uma experiência mesmo, é uma vivência que você tem a oportunidade aqui de ter o contato muito próximo com a vida marinha. Vocês viram aí a tartaruga pertinho de mim, cardumes, os próprios golfinhos, né, fazendo os saltos. Nossa, foi lindo demais. Então eu super indico para qualquer pessoa que queira ter um capítulo aqui diferente em Noronha, não queira só fazer trilha, né, esteja procurando por algo que vai trazer alguma emoção, que vai trazer alguma memória de verdade, né. Super recomendo Bárbara e Danilo, são duas pessoas que realmente são apaixonadas pelo mar, né, eles têm toda uma tradição envolvida, um respeito ao oceano, assim, que é algo admirável, assim, na minha opinião. Então, se você quiser vir fazer passeio de canoa havaiana aqui em Noronha, é só chegar, entra aqui no Instagram deles que eu tô deixando, para vocês se comunicarem, conversa, tem várias opções de passeio, né? E aí conversa também sobre as condições do mar, que aqui é segurança, diversão e ó, só memória boa. Se gostou do vídeo, lembra de se inscrever no canal, segue a galera aqui também da canoa, né? Deixa os comentários qualquer dúvida que a gente responde aqui numa boa, beleza? Aloha, galera, até a próxima!